Romanos, capítulo 14, até o verso número 12. Você achou aí na Bíblia? A palavra de Deus diz: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Amém. Muito obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor nos dá mais uma vez nesse dia, a oportunidade de ouvir, a oportunidade de ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração, que é aquilo que nós realmente precisamos agora. Ouvir o Senhor, não os homens com suas filosofias, não as doutrinas humanas, mas a palavra que procede do Senhor, a verdade que liberta, é dela que precisamos. E por isso te pedimos em oração, fala conosco, quebrando as barreiras, Pai, de entendimento, as distrações, para que possamos de fato ouvir a Tua voz, que é o que precisamos. E para isso eu também entrego a minha vida ao Senhor e peço graça e misericórdia e clamo pela unção do Espírito Santo, que ela esteja sobre mim, me capacitando a ministrar a Tua palavra, para que assim a Tua vontade se realize. Oro por isso com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, o apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Romanos, nesse capítulo 14, ele traz uma palavra de conciliação entre muitos problemas que às vezes a igreja pode enfrentar. E é especialmente interessante perceber que ele está escrevendo à igreja em Roma, por isso carta aos Romanos. Romanos são os de Roma. Então esta igreja se estabeleceu em Roma, a capital do Império Romano, não é um lugar muito secular, não é um lugar onde a maioria daquelas pessoas não eram judeus, eram gentios, não é? Eram das outras gentes, não eram da raça judaica. Então, ele está escrevendo para essa igreja. E ele próprio é um judeu, e foi um judeu zeloso da lei, obediente aos costumes judaicos, não é? Que ele conhecia muito bem por ser ali o seu povo. E ele entendia também as diferenças de visão, de comportamento entre o judeu e o não judeu. Então ele sabia muito bem como era o comportamento de um judeu, mas também conhecia o comportamento dos gentios, porque ele próprio foi conhecido como o apóstolo dos gentios, aquele que mais propagou o reino de Deus fora de Israel, né? O apóstolo Paulo, aquele que está escrevendo essa carta. E judeus que se convertiam ao evangelho, desde o início, eram diferentes de gentios que se convertiam ao evangelho. Ambos se converteram, ambos receberam a Jesus como Senhor, como Salvador, ambos creram na verdade, foram libertos, foram abençoados, receberam o Espírito Santo, como qualquer outro que se converter aqui, independente da sua raça, da sua origem, da sua história, todos recebem o mesmo Senhor. Mas há comportamentos que são diferentes, porque esses comportamentos estão arraigados na nossa história.
fazem parte das nossas tradições, coisas que aprendemos desde pequeno e que muitas vezes, com o conhecimento da verdade, a gente vai largando, a gente vai mudando, não é? Mas isso não é da noite para o dia. Muita gente que se converte, chega à igreja e ainda está impregnado pelos costumes que ela aprendeu desde cedo. Talvez alguém ainda chegue aqui e se benza, sei lá, né? Talvez, não sei, porque ela aprendeu isso. Isso fez parte da sua cultura durante muito tempo. Então ela traz impregnada nela esse tipo de comportamento. Então há diferenças de visão, há diferenças de comportamento, e o apóstolo Paulo sabia muito bem disso, porque ele conhecia tanto os judeus quanto os gentios a quem ele mais pregava a palavra. Só que essas diferenças acabam se tornando um problema quando elas, no meio da igreja, se tornam alvo de discussão, se tornam alvo de crítica, de julgamento, de discriminação, de um se achar melhor do que o outro, de um se achar mais cumpridor do que o outro, de um achar que agrada mais a Deus do que o outro. Então esse é o assunto que o apóstolo Paulo está tratando aqui, não é? Mas a palavra que ele traz mostra como um cristão maduro, como um cristão forte, deve se relacionar mesmo diante dessas diferenças que podem acontecer. Veja, Paulo não repreende as diferenças, ele as encara como normal, mas ele diz qual deve ser o nosso comportamento em relação a elas. E aí ele fala do crente fraco e do crente forte. E aí eu queria que a gente hoje se definisse. Quem você é? Você é o crente fraco ou você é o crente forte, não é? E o interessante é que a definição pode espantar alguns, porque Paulo define o forte como aquele que está livre de ordenanças, de dogmas, de costumes, não é? De tradições. Esse é o que ele define como forte. Mas ele diz que esse forte, até por ser forte, ele não deve desprezar o fraco, que ele chama de débil. Porque o débil é esse que ainda está cheio de crendices, ainda está cheio de tradições, ainda está cheio de costumes, de dogmas, que estão impregnados no seu coração. Assim Paulo define no texto. O forte não está preso a nada disso, mas o forte não discrimina o fraco. O forte não tripudia sobre o fraco. É isso que ele vai ensinar aqui nesse trechinho da sua carta aos Romanos. E a resposta aqui de Paulo se baseia naquilo que há em comum entre ambos os grupos. E o que há em comum entre o forte e o fraco é que ambos servem a Cristo. Ambos creem em Cristo. Ambos foram salvos por Cristo. Então é isso que é o ponto comum que promove a comunhão. Comunhão significa comum, união. Então o ponto central que promove a comunhão não é um costumezinho ou outro, uma prática ou outra, mas sim aquilo que é essencial, aquilo que é melhor, aquilo que é essencial e principal na nossa fé. A fé no sacrifício de Cristo e naquilo que Ele fez por todos. Cristo morreu por quem? Por todos. Por todos, pelo fraco e pelo forte. Por todos nós. E é esse o ensinamento de Paulo que eu queria que nós aprendêssemos essa noite e refletíssemos um pouco a respeito dessas palavras. Paulo começa o seu texto dizendo no verso 1: acolhei ao que é débil. Débil aonde? Na fé. Acolha ele, não porém para discutir opiniões. Acolha, mas não é para ficar discutindo com ele, é para acolher. Um dia ele vai aprender, um dia ele vai mudar, um dia ele vai melhorar. Ensine com o teu exemplo, talvez muito mais do que com as tuas palavras, mas com as tuas ações, com as tuas atitudes. Acolha ele. E aí ele diz: um crê que tudo pode comer. Quem é esse? É o forte. O forte pode comer de tudo. Mas o outro, o débil, ele só come legumes. Olha aí, vegetariano é débil. Prefiro um churrasco, tá bom? Mas o que isso quer dizer? Ele está aqui textualmente dizendo:
o forte, não faz distinção entre alimentos. Porque ele sabe que, embora o Antigo Testamento tenha uma série de restrições alimentares, isso se aplicava a um princípio que Deus queria ensinar àquele povo naquele momento e naquele contexto. Mas em Cristo tudo foi santificado. Então hoje a gente ainda tem na igreja algum grupo ou outro de cristãos, algumas denominações até, e dizem, não posso tomar café, porque tem cafeína. Não posso comer carne de porco. Não posso comer isso ou comer aquilo. Você já viu isso? Já viu isso se tornar discussão na igreja? Eu já vi isso, alguns momentos, né? Disso se tornar tema de debate. Pode, não pode, não, isso pode, isso não pode. Paulo diz, o que come de tudo é o forte. O débil é o que fica preso a esses conceitos e aí se abstém. E diz, não, só como legumes, porque Daniel só comeu legumes. É ou não é? Está lá na Bíblia. Daniel se absteve das iguarias do rei. Só que isso é naquele momento, naquele contexto, com aquele propósito de fazer diferença. Não é uma doutrina para ser ensinada para nós, mas Paulo nem discute a doutrina. Ele diz, acolha o que é débil. Acolha o que pensa assim, não para discutir com ele se ele está certo ou se está errado. E diz, quem come, não despreze o que não come. E aí também, por sua vez, o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Porque qual é o problema dessas diferenças? Em si mesmas, elas não têm valor algum. Se eu como carne ou se eu não como carne, se eu como porco ou se eu não como porco, não muda nada na nossa fé. Agora, isso se torna um problema quando eu digo para você que eu como porco e você diz, você é um desgraçado, você come porco, você é um pecador, você é um miserável. Esse é o problema. E aí eu olho para aquele que não come, só come legume, você é um ascético, você acha que você é melhor que todo mundo. Aí pronto, aí criou-se o problema na igreja. Está entendendo isso, irmãos? É disso que Paulo está tratando. Porque isso se torna um problema quando nós começamos a julgar um ao outro por causa de bobagens. Veja, eu não estou falando de erros doutrinários graves, mas estou falando de bobagens. Que diferença faz? Não, eu não como porque eu acho que eu não devo comer, porque eu entendo que não devo comer. Maravilha! Não coma, mas não me perturbe quando me vir na churrascaria. Esse é o problema. Esse é o problema, essa é a questão. É isso que Paulo está aqui invocando em nome da paz, do entendimento. É disso que ele está falando e assim ele coloca sobre o forte uma responsabilidade. Porque, veja bem, entre o forte e o fraco, de quem eu vou cobrar mais? Do forte. De quem eu espero um comportamento mais coerente? Do sábio ou do ignorante? É do sábio. Então é natural que eu cobre mais daquele que é forte. Mas o débil, ele também diz, não julgue aquele que come. Ele também dá uma ordem para que isto não seja feito. E aí ele diz no verso 4, quem és tu que julga o servo alheio? Ele não é seu servo, ele é servo do Senhor, ele é servo de outro. Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Alguns faziam ainda celebrações dos dias do calendário judaico, das festas judaicas, mas se converteram. Não é mais necessário, não faz mais parte da nossa fé a gente ficar aqui comemorando as festas judaicas, mas alguns acham que precisam. Problema deles. Desde que não venham me obrigar a fazê-lo, desde que não me achem um herege por não fazê-lo, está tudo bem. E eu também os entendo. E acredito, um dia crescerão, um dia serão melhores. Isso vai até um nível em que essas diferenças não são significativas doutrinariamente. Mas isso chegou a um ponto em que uma igreja se tornou tão judaizante
que o apóstolo Paulo teve que intervir com a carta, que é a carta aos Gálatas, depois você lê lá a carta aos Gálatas, que tem como motivo exatamente isso. A igreja aos Gálatas, ele diz assim: vocês corriam bem, mas de repente vocês caíram da graça, porque começaram a achar que o que mantém vocês salvos é a obediência a esses princípios judaicos. Esse é o conteúdo da carta de Paulo aos Gálatas. E ele então dá uma bronca neles, porque a coisa extrapolou. Você começa a achar que se não comer certa coisa, que se não guardar certo dia, que se não fizer algo, não é salvo. É como diz hoje a igreja adventista: se você não guardar o sábado, você não é salvo. Enquanto ele quiser guardar o sábado, pode guardar o sábado que ele quiser. Para mim, todos os dias são do Senhor. Eles acham que é só o sábado. Problema deles. Mas quando eles dizem que se não guardar o sábado, não está salvo, aí é heresia. Aí interrompe a minha comunhão com eles. Aí cria o problema. Está entendendo? Pensar, fazer, não tem problema nenhum. Qual a diferença? Eu acho que o sábado é santo. Eu não acho. Eu acho todos os dias. Ninguém se aborrece com isso. A gente se abraça e continua louvando a Cristo. Agora, no momento que um diz: ó, se você não fizer isso, você não é salvo. Se você não deixar de tomar café, você não é salvo. Aí virou heresia. Aí interrompe a comunhão. Aí precisa da bronca. Aí precisa do pé no peito, não é? Assim Paulo está aqui nos ensinando. Então ele está aqui afirmando que essas diferenças não podem impedir o nosso relacionamento. São só diferenças que não têm valor nenhum, que não têm importância. Então isso não pode prejudicar a nossa comunhão. E aí ele diz no verso 3, por quê? Quem faz ou quem não faz, faz porque Deus o acolheu. Fomos acolhidos por Deus. Todos foram acolhidos, recebidos. O salvo é recebido por Deus. Lembra? Caiu a barreira, o véu se rasgou, você está na presença. Então o salvo desfruta disso. E ele fala: todos fomos recebidos. Deus não faz acepção de pessoas. Isso está claro na Bíblia em vários pontos. Alguns eu vou ler aqui contigo só para ilustrar. Em Romanos mesmo, no capítulo 2, dá uma olhadinha aqui, Romanos capítulo 2, verso 11, está escrito: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Todos são iguais diante de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 12, também está escrito: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Não há distinção. Deus não faz diferença entre uma raça e outra, entre um povo e outro, entre uma etnia e outra. Todos são iguais diante de Deus. E a comprovação disso veio na prática para o apóstolo Pedro, lá em Atos 10, quando ele visita a casa de Cornélios, e ele é obrigado então a reconhecer ele como um judeu que tinha certas resistências a que o evangelho chegasse aos gentios, e foi por meio dele que primeira vez o evangelho chegou aos gentios, nesse episódio do capítulo 10 de Atos, em que ele é enviado por Deus à casa do centurião Cornélio, um romano. E lá ele prega e todos recebem o Espírito Santo. E aí ele então reconhece, é obrigado, como ele diz aqui no versículo 34. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Mas Pedro foi obrigado a admitir isso. Primeiro teve uma luta no seu coração, porque ele achava que como judeu ele não poderia chegar perto de um gentio, não poderia falar com um gentio. Ele tem aquela visão, você lembra? Que desce o lençol com animais impuros, e Deus diz a ele: mata e come. Ele diz: não posso, porque a minha religião não permite. Mas Deus diz: mata e come. Já está ali o princípio, que Deus está abolindo essa restrição alimentar. E então, querendo ensinar a Pedro: você vai agora na casa de Cornélio, um romano, um homem que não tem nada com Deus, não sabe nada do Antigo Testamento, mas você vai lá e vai pregar para ele. E a casa dele vai se converter. E ele viu que todos ali receberam o Espírito Santo. Aí ele diz: agora eu reconheço que é verdade. Embora eu possa fazer acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas. E isso precisa ficar bem fundamentado no coração de cada um de nós, para o bem dos nossos relacionamentos.
Porque como Paulo diz aqui no verso 4, no verso 5, é Deus quem sustenta todos nós. Ele é que sustenta todos, quem acha que pode, quem acha que não pode, tudo isso é bobagem diante de Deus e não pode impedir a nossa comunhão. E ele continua argumentando no versículo 6, quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos quanto de vivos. Então, ele está dizendo, primeiro, ele é o Senhor de todos. Todos inclui quem? Todo mundo. Isso é fácil, né? Quantos então incluídos em todos? Todos. O fraco está incluído? Tá. O forte também? O mais ou menos? Está incluído também, não tá? Todos estão incluídos no trabalho de Cristo. Ele é o Senhor de todas as nações, diz aqui o versículo número 8. Ele é Senhor. Nós vivemos e morremos para Ele, não há distinção, então, de todas essas ações, de todas essas atitudes, como, não como, guardo, não guardo, Deus é o Senhor, porque a razão é Ele. Quem come, diz que come para Deus. Quem não come, também diz que não come para Deus. E como a Bíblia ensina, tudo que nós fizermos, devemos fazer para o Senhor. Então é isso que Paulo está lembrando aqui mais uma vez. E este senhorio de Cristo é de fato a razão da sua morte. Como está escrito no verso 9. Ele lembra, foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressuscitou. Para ser Senhor, tanto de mortos quanto de vivos. Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor. E hoje Ele é Senhor, tanto dos fracos quanto dos fortes. Ele é o Senhor e nós precisamos aprender isso para o bem da nossa comunhão. Para evitar julgamentos desnecessários, coisas que não fazem a menor diferença, enquanto outras são mais importantes, a gente deixa passar. Enquanto outras que são muito mais sérias e graves, a gente não vê. E essas bobagens ficam aí para atrapalhar a comunhão do povo de Deus. E aí Paulo continua dizendo no verso 10, até o versículo número 12. Tu, porém, que julgas teu irmão, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Paulo lembra que todos nós compareceremos a esse tribunal. Todos nós daremos conta dos nossos atos. E eu já preguei aqui, você deve conhecer pela Bíblia, a palavra de Deus fala do tribunal de Cristo. E diz que todos estarão lá. Mas João capítulo 3 diz que quem nele crê não é julgado. Mas o que não crê já está julgado. Ora, se eu não sou julgado, por que eu vou comparecer ao tribunal? Para ouvir a proclamação da sentença? Todos estarão lá. E todos então serão exibidas as suas obras. Haverá uma prestação de contas. O crente, aquele que creu, não vai ao tribunal para saber o seu destino. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu estou salvo? Será que eu não estou? Não, você já está. Mas você não vai escapar de estar lá. Porque também dará contas, como diz a Bíblia, de tudo aquilo que você fez. Haverá uma prestação de contas e é isso que tem que nos trazer responsabilidade por aquilo que fazemos, dizemos, por aquilo que nos comportamos. Porque obras serão exibidas. Não é para salvação. Olha lá para João 3. Mas é para prestação de contas. E Paulo deixa isso bem claro. Porque ao invés de nós nos julgarmos, nós devemos lembrar, ao invés da gente julgar os outros, nós devemos lembrar que só existe um juiz a quem todos nós, fortes ou fracos, prestaremos contas, segundo ele nos lembra aqui no versículo número 10. Por isso ele pergunta, tu, porém, por que julgas teu irmão?
e tu, porque desprezas o teu. Não é só o julgamento, mas também a sentença. Porque eu julguei e aí eu achei desprezível por aquilo que ele faz ou por aquilo que ele deixa de fazer. O que come, julga o que não come, o que não come, julga o que come, e um despreza o outro. E Paulo diz, por que vocês fazem isso? E aí lembra, todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Então, no tribunal de Deus, você vai ser juiz? Alguém aqui será juiz no tribunal? Alguém aqui será testemunha? Não, eu vim aqui testemunhar sobre o irmão lá. Também não. Não vamos ser nem juízes, nem testemunhas. Então não estaremos na condição de proferir nenhuma opinião, de manifestar nenhum julgamento. Nós estaremos sendo exibidos, as nossas obras. Então Paulo nos dá esta sutil lembrança, e lembra que diante deste julgamento, todos devemos dar reverência e também louvor. Versículo 11, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Por que Paulo lembra disso aqui? Quando a gente vê esse versículo na Bíblia dizendo que todo joelho se dobrará, toda a língua confessará, a gente pensa só no ímpio, né, que não reconheceu a Cristo, naquele dia vai ter que fazer isso. Mas todos farão isso, inclusive nós. Nós também nos dobraremos, porque não estaremos no julgamento nem para julgar, nem para ser testemunha dos outros. Nós estaremos também tendo as nossas obras expostas. Então a nossa posição é de joelhos diante do Senhor, agradecendo pela salvação que não merecíamos, agradecendo pelo dom gratuito de Deus que nos foi dado, sem nenhum merecimento da nossa parte. Então toda diferença de opinião, ela vai ser acertada, porque cada um, segundo o versículo final, dará contas. Assim, pois, verso 12, cada um de nós dará conta de quem? De si mesmo a Deus. Você não vai chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu fazia isso assim, assim, mas o irmão também fazia isso, ó. Tinha lá uns irmãos na igreja, bonitinho, de terno, ó, bacanainha, pastor lá pregando, mas você não sabe o que ele fazia. Vai ter essa chance? Não. Ninguém vai poder falar de ninguém. Então, se a gente não vai poder falar de ninguém lá, por que a gente fala hoje, né? É melhor dar conta de si mesmo. Resumindo, cuide da tua vida. Você já está fazendo muito. Cuide da tua vida, que você já estará fazendo grande coisa diante de Deus. Porque lá você vai dar conta de você. Você não vai dar conta de ninguém. De ninguém. Aliás, eu acho que os únicos que vão dar conta lá dos outros são os pastores. Raça complicada é pastor, né, irmão? Além de dar conta de mim, ainda vou ter que dar conta do que eu fiz contigo. Isso a Bíblia diz. Eu terei que prestar contas das ovelhas que me foram confiadas. Então já viu que eu estou mal e você está bem, né? Você só vai prestar conta de você. Eu tenho que prestar minha e sua ainda por cima. Então é um problema. Mas pensando nisso, guarda isso do coração. Como eu digo, e você já deve ter me ouvido, até hoje de manhã falei, citei nomes, igrejas, pessoas de comportamentos errados, mas eu estou falando de doutrinas completamente erradas, que levam à morte, que levam à destruição. Mas existem coisas menores que não fazem diferença nenhuma, desde que a gente não se acuse mutuamente. Desde que a gente não nos acuse de, não é salvo por causa disso, ele não é salvo porque ele faz isso ou faz aquilo. Que julgamento é esse? Quem é alguém aqui para julgar a salvação do outro? Quem é aqui alguém para julgar? Como diz o Senhor aqui no versículo 4, quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. Mas olha o que Paulo diz no final. Esse versículo é lindo. Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Quem sustenta a gente é o Senhor. Quem mantém a gente de pé não é a gente, não é a nossa força, a nossa perseverança, o nosso brio. Quem sustenta a gente é o Senhor. É Ele que nos mantém de pé. E a Bíblia diz, estará em pé. Se cair, não ficará prostrado, como está no Salmo, porque o Senhor o segura pela mão, o sustenta, o levanta.
A nossa vida, todos nós estamos sujeitos a um erro. Estamos sujeitos a uma queda, mas o Senhor vem e nos levanta. Então, preste atenção nesse princípio, porque Paulo está dando aqui lições grandiosas para que a gente tenha um bom relacionamento na igreja, mesmo com diferença de opinião. Pode ter diferença de opinião? Você não é fluminense? Eu não te perdoo. É uma diferença de opinião, né? Eu acho ridículo, mas tudo bem. Continuo te amando, continuo cuidando. Mas é uma diferença de opinião. Eu só não perdoo você que votou no Lula, mas isso já é outra coisa. Mentira, está perdoado, está perdoado. Muito contragosto, mas está perdoado. É meu irmão, do mesmo jeito. Não deixou de ser meu irmão, sabia disso? Você, independente do que você escolheu, independente do que você fez, independente da sua opinião, se é em coisas menores, você não deixa de ser meu irmão. Eu não deixo de ser teu irmão. Está entendendo isso? Isso é algo muito precioso que Paulo está aqui cuidando para que a gente possa ter uma comunhão, para que a gente possa ter um bom relacionamento. Ele alerta aqui para que a gente se lembre do que Cristo fez por cada um de nós. Essa é a grande motivação para o nosso bom relacionamento. É saber que aquilo que Cristo fez em mim, fez na tua vida. A mesma coisa. O mesmo que me salvou sem eu merecer, salvou você sem você merecer. Se eu achar que eu merecia, por isso foi salvo, já estou errado. Eu não mereci e fui salvo, você também não. E você foi salvo. Entende isso? Então, isso é bom para o nosso relacionamento, isso é bom para a nossa comunhão. E aí, com essa certeza e com essa prática, Deus espera de nós que a gente possa fazer a sua obra. Fazer a obra de levar a salvação, fazer a obra de pregar o Evangelho. Por isso eu termino esse texto com um verso na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. No verso 17, todo mundo conhece, né? Se assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Agora olha o que ele diz, verso 18 ao 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Paulo diz, somos embaixadores, embaixador representante. Agora, como é que a gente vai representar Cristo se a gente não se entende nem entre a gente? Tem como? Fica difícil, né? Como é que vamos representar o Senhor se entre nós não há comunhão, às vezes atrapalhada por coisas tão pequenas, tão insignificantes, que não mudam em nada a nossa real situação, que é de pessoas que foram agraciadas por Deus, foram salvas sem merecer a salvação. Amém? Vamos orar a Deus, vamos nos preparar para a ceia do Senhor, que é um símbolo dessa comunhão que Deus espera de nós. Pai, muito obrigado por estarmos juntos essa noite ouvindo a Tua palavra. Temos agora a oportunidade de participar da ceia junto com os nossos irmãos. Nos ajuda, Deus, a viver aquilo que ouvimos e lemos aqui essa noite. Sejamos nós os fortes ou os débeis, não importa, mas que haja harmonia, que haja comunhão, Pai, que haja compreensão e principalmente amor entre nós. Porque não podemos julgar o servo alheio, porque é o Senhor que sustém, é o Senhor que mantém cada um de pé. Ajuda-nos, Pai, a mudar o nosso comportamento, a nossa visão, a ser menos cruéis nos nossos julgamentos, Senhor, porque no dia do juízo não estaremos lá para julgar ninguém, mas daremos conta de nós mesmos. Tem misericórdia de nós, Pai, e abençoa a comunhão da Tua igreja. Abençoa o relacionamento entre os irmãos, melhora o relacionamento entre nós. É o que eu quero te pedir, orando com os meus irmãos essa noite, em nome de Jesus. Amém.